E hoje nós vamos reforçar um assunto que nós comentamos na outra vez que você esteve aqui, que foi bastante comentado, né? O pessoal gostou muito, porque tem muita gente que tem vergonha de falar, mas é um assunto tão habitual e que todo mundo acaba se interessando, né? Isso. Que é do intestino. Exatamente, Jean. Eu, inclusive, li os comentários depois, porque, por vezes, né, é interessante saber o que os ouvintes comentam, se ficou alguma dúvida. E eu vi que algumas pessoas comentaram sobre algum tipo de chá, sobre a dificuldade para evacuar, sobre a constipação. Então, por isso que eu pensei em retomar esse assunto, né? Porque alguns pontos de dicas não deu tempo de eu falar, então eu falei, vamos retomar e ajudar aí quem precisa em relação à constipação intestinal, tá? Quando nós pensamos na constipação, que nós conversamos há 15 dias atrás, né? Nós definimos um pouco o que é a constipação, é sentir dor, ter muito esforço para evacuar, né? Quem não nos ouviu há 15 dias atrás, também a frequência da evacuação, mas então o que nós podemos fazer para mudar esse quadro, né? Qual a importância de mudar esse quadro? Por que eu estou insistindo nesse assunto? A evacuação, ela é uma parte fisiológica do nosso corpo, né? É uma função fisiológica do nosso corpo e ela deve funcionar adequadamente para que todo o corpo funcione adequadamente. Então, hoje nós entendemos que o intestino que não funciona bem, ele não libera determinados hormônios, ele fica inflamado cronicamente, facilita a ocorrência de doenças. E por vezes as pessoas não pensam nisso. Elas pensam, deu certo de evacuar, não deu certo, passa para outro dia e vai levando e arrastando isso durante toda a vida. E muitos pacientes chegam até mim muito medicados, né? Então, até depois mesmo dessa conversa, algumas pessoas falaram comigo, alguns pacientes que não tinham nem relatado essa queixa. Laís, eu ouvi você falando, então eu de vez em quando tomo um remédio. A pessoa se automedica. E aquele medicamento pode trazer efeitos colaterais, então toma um medicamento para ajudar no funcionamento do intestino, aí isso causa cólica, daí a pessoa fica com dor, ela toma um medicamento para dor, aí o medicamento para dor às vezes causa um refluxo, então ela vai se automedicando sem uma determinada frequência, sem um determinado cuidado, e isso só piora a situação do intestino. Então, o que os ouvintes podem pensar sobre isso, podem fazer um checklist na sua casa, ou seja, fazer uma listinha, né? Onde eu tenho que identificar, quais são os pontos que eu tenho que identificar, se estão certos ou não, e o que eu posso fazer para que esse intestino funcione então melhor. A primeira coisa que eu quero que todos pensem, eu vou falar assim de uma maneira para vocês gravarem, são 3 As, né? 3 letrinhas As aí. O que nós temos que pensar? Água, alimentação e a atividade física. Então, antes de pensar que remédio que eu vou tomar para o meu intestino funcionar, o que eu tenho que fazer, né? Qual é a massagem? Eu quero explicar sobre uma massagem que pode ser feita. Qual é o posicionamento no vaso? Então, a primeira coisa são esses 3 As. Tem que verificar se está com uma ingesta adequada de água, tá? Nós já conversamos sobre isso aqui, vocês lembram da continha? De 35 a 70 ml por quilo corporal. Quer falar alguma coisa, Marquinho? Queria perguntar. Não pode. Tá. Eu tava processando esse dia aí. Esse dia que nós conversamos sobre a água. Eu achei que o Marquinhos queria incluir o quarto A, álcool. Então, podemos falar do álcool, mas na redução do álcool. Falar nisso hoje é uma boa opção, viu? Para falar sobre isso. Hoje é sexta. O álcool, ele é inflamatório, então o excesso de álcool, ele prejudica o intestino. E o álcool, ele desidrata. Então, assim, hoje é sexta-feira, né? Tô tranquilo, vou me exceder no álcool, por exemplo. Isso vai desidratar o nosso corpo. E a desidratação prejudica o funcionamento do nosso intestino, a característica das fezes. Pode até perceber isso, Marquinhos. Às vezes ingere muito álcool num determinado dia, num dia típico, vamos dizer assim, e no outro dia o funcionamento do intestino tá diferente. Ou tá com cólica, ou com as fezes muito amolecidas, ou não consegue evacuar, porque interferiu em todo o processo de hidratação e até mesmo de digestão, tá? Então, eu só percebo quando é cerveja de costela. Então, Marquinhos, o quarto eu vou incluir para falar para meus pacientes, foi uma boa ideia, tá? Só que para não fazer, né? Para não fazer, exatamente, para não se exceder, né? Vamos dizer assim, para não ser tão categórica. Então, a água é um ponto. A pessoa precisa verificar, não adianta ela querer tomar remédio se ela não toma água, tá? O segundo ponto é a alimentação. Então, alguns alimentos, eles até são conhecidos, são famosos como alimentos que facilitam o funcionamento do intestino.
intestino. Mas isso pode mudar de um indivíduo para o outro. De repente, para uma pessoa, o mamão é uma fruta que ajuda no funcionamento, para outra pessoa é a ameixa que ajuda. A pessoa precisa identificar, né, com relação à sensibilidade dela, o que funciona melhor. Mas a alimentação, por via de regra, alimento quanto mais natural possível, né? Vocês já devem ter ouvido, ou os ouvintes talvez já ouviram essa frase, descasque mais e desempacote menos. Sim. Ou seja, quanto menos alimentos processados, quanto menos alimentos com corante, com aromatizante, com muita coisa artificial, é melhor para o nosso intestino. Então, quanto mais natural, é melhor para o nosso intestino. Porque todos esses aditivos que tem no alimento, eles podem inflamar o intestino. Então, o movimento do intestino pode ficar alterado, né? A permeabilidade do intestino pode ficar alterada, as bactérias do intestino podem ficar alteradas. Então, preciso olhar para esses dois pontos. Estou ingerindo a quantidade adequada de água. Hidratação está ok. Estou me alimentando de forma adequada, comida de verdade, mais frutas, legumes, verduras, fibras e tomando água, porque às vezes a pessoa come um monte de fibra e não toma água, daí vira uma coisa seca dentro do corpo, né? Então esses dois pontos estão certos. Vai sair um sabugo. Exatamente, exatamente, importante isso. Esses dois pontos estão certos, então eu preciso pensar na atividade física. A atividade física é diferente de exercício, eu também já comentei isso aqui em algum momento. A atividade é movimentar o corpo, né? Então eu me movimento dentro de casa, eu me movimento no trabalho, eu pratico um exercício físico. Se esses três pontos estiverem assim, perfeitos, ou não vamos dizer perfeitos, que perfeitos é muito alto, né? Mas estiverem bem alinhados e mesmo assim o intestino não estiver funcionando, então nós temos que olhar para outras questões, para outros pontos, tá? Claro, uma consulta, exames, podem descartar algumas patologias, né? Mas vamos considerar que a pessoa não tenha um diagnóstico de uma doença intestinal, de uma obstrução intestinal. Então, o que a pessoa pode fazer? Ela pode buscar criar hábitos para a defecação. Então, se os ouvintes ou vocês pararem para pensar, às vezes nós temos tantas coisas para fazer no dia que nós simplesmente dizemos, não tenho tempo de evacuar, né? Ou de fazer cocô. Tem pessoa que fala, eu não tenho tempo de fazer cocô. Não tenho tempo nem parar, é verdade. Eu não tenho tempo de parar, porque eu já acordo, tenho que levar o filho na escola, tenho que entrar no trabalho, E aí, a pessoa não tem um momento que o intestino dela pode sinalizar um desejo evacuatório. Né? Às vezes volta para casa muito tarde. Então, é importante criarmos hábitos. Isso é muito importante para o adulto. Na infância, não, né? A criança tem um outro comportamento, até que ela vai tendo uma maturação para isso. Mas para o adulto é importante criar um hábito. Você sabe que pode não parecer, mas eu sou controladíssimo, cara. Ao acordar e à tardezinha. Ótimo. Porque isso começou a acontecer depois que eu notei uma coisa. Quando eu não faço, realmente não funciona. De manhãzinha... Pula aquele horário, daí não funciona, né? Não, de manhãzinha eu acordo, eu faço 20 abdominais. Tá. Abdominal, no chão mesmo. Aham. Tá, 20 abdominais. Certo. 1 minuto já tá... Porque mexe com a barriga, né? Exatamente. Cara, é um exercício que pra mim funciona. Ô Marquinhos, e antes de fazer esses abdominais, você toma café, você se alimenta ou não? Não, em jejum. Faz em jejum. Tá, jejum. Legal. Tipo pra ativar, sabe? A circulação, sim, sei lá, né? Como sim, perfeito. A musculatura mesmo, a movimentação. Às vezes pode até ser uma dica aí, né? Pode funcionar pra exatamente. Pra alguém, né? Às vezes a pessoa pode dizer assim, mas eu não sei fazer um abdominal, eu tenho dor na coluna e não posso fazer. Só cruzar as pernas. Pessoa pode se movimentar, Marquinhos, andar pela casa, às vezes fazer alguns movimentos de senta e levanta, sabe? Como um agachamento, para alguém que talvez tenha alguma limitação importante. Tem gente que quando tá com dificuldade, inclusive, sai para andar, né? Pra poder facilitar, para poder facilitar, né? E aí, o seu corpo vai se acostumando com isso. Então, Marquinhos, vamos supor que um dia você acordou mais tarde, tá numa viagem, tá em outro ritmo. Provavelmente, naquele horário que você tá habituado no dia a dia, seu intestino ele já vai dar um sinal. Daí, se você não for, talvez não role, porque ele falou, pulou esse vai começar hábito, a bater na porta aí, que aí, tá na nossa hora. Exatamente, modificou esse hábito. Então, vou juntar a sua fala, né, com uma dica importante para os ouvintes. Quando nós nos alimentamos, eu comentei da última vez que nós temos um reflexo que ajuda, o alimento chega no estômago e ajuda a criar, né, o corpo entende, preciso criar espaço, então eliminar o que está no intestino para entrar aquele alimento que está no estômago.
Então, a pessoa pode fazer o quê? Por exemplo, pela manhã ou ao final do dia, um momento que ela tenha um tempo ali, né, para ela. Ela pode se alimentar, né, com esses alimentos que ajudam no funcionamento do intestino. Ela pode incluir a isso alguma bebida quente ou alguma bebida morna, do tipo um chá, vamos supor, porque às vezes o leite causa cólica nas pessoas, né? Nem todo mundo vai tolerar bem o leite. Pode, por exemplo, ingerir um chá e depois disso movimentar. Então ela vai juntar 3 coisas. Ela vai juntar um reflexo do intestino, porque ela se alimentou e isso vai provocar um esvaziamento intestinal. Ela vai colocar o quente, porque o líquido quente, ele ajuda relaxar as alças, relaxar a musculatura e estimular as alças intestinais, tá? E além disso, ela vai movimentar. Então são 3 fatores importantes para o intestino dela funcionar. E ela precisa ter um tempo para ela ir ao banheiro. Sim. Então ela sabe que aquele horário ela está na casa dela ou no serviço, em algum lugar que ela vai ter no banheiro que ela consegue utilizar. Então isso facilita bastante. Então a ideia da movimentação, assim, é muito boa. Todos esses itens juntos. Todos esses itens juntos, principalmente para aqueles que têm dificuldade. Vai virar o homem bomba e a mulher bomba, Marquinhos. Só que daí tem que ser num lugar específico que ela vai ter onde correr, né? Exatamente. Não aqui, né? Assim, poderia ser, né? Em qualquer lugar. Porque também é um tabu isso, né? Sim. Assim, eu preciso estar na minha casa. E aí é um problema para muitas pessoas, né? Sim. Mas se a pessoa se sente mais confortável ali, ela pode criar esse hábito onde ela se sente mais confortável, tá? Uma outra dica, pegando isso, é a alimentação, aproveitar o funcionamento do intestino nas grandes refeições, né? Então, claro que isso pode ser orientado com individualidade para cada pessoa, né? Nutricionista que indica isso quando a pessoa precisa. Mas a pessoa que está sempre beliscando o dia inteiro, quando você fica beliscando, você não fica beliscando normalmente fruta, iogurte, né? Porcariada. Isso, a pessoa vai lá, come um salgadinho, vai lá, come uma bolacha. Ela começa a ficar o tempo todo comendo, né? Então o corpo entende assim, esse estômago está sempre enchendo, o intestino não... Esse reflexo, ele pode ficar aí meio descontrolado, porque assim, tá sempre estimulando, então não vai esvaziar toda hora. E a pessoa também, às vezes, ingere muita farinha branca, muitas coisas processadas, porque o beliscar, né, sempre assim, tende a ingerir coisas mais processadas. Então, essa alimentação, concentrar em grandes refeições, entre as refeições, ingerir alimentos de qualidade, também vai ajudar muito no funcionamento do intestino, né? Então, fica essa dica. O café é uma coisa que auxilia. Na verdade, a cafeína auxilia no funcionamento do intestino. Então, algumas pessoas, lá pela manhã, no líquido quente, podem ingerir alguma bebida que tenha cafeína, como, por exemplo, um café. E me dá dor de barriga quando eu tomo. Isso, quer dizer. Só que o excesso, ou para algumas pessoas que têm muita sensibilidade à cafeína, elas podem ter cólica, né? Podem ter dor abdominal, o que não é interessante, tá? Então, cada pessoa tem que sentir isso. O café, ele pode ser um estímulo, mas tem que tomar cuidado com excesso, ou a pessoa que não tá nem tomando café por isso, ela tá tomando café porque ela gosta muito, ou porque ela quer muito ficar acordada durante o dia. Então, o excesso de café, ele também pode ir pela outra via, né? De causar um malefício aí pro intestino, tá? Sim. Mas quando a gente pensa no excesso. Então, esses são primeiros pontos, né, a se pensar. Depois disso, o que nós podemos fazer? O que nós podemos orientar para as pessoas? A respiração. Então, fez o abdominal, né? Não está dando conta, não está sendo suficiente. Alimentação, tudo isso não foi suficiente. Trabalhar uma técnica respiratória. Como é essa respiração? É muito simples. As pessoas vão puxar o ar pelo nariz, né? Que nós chamamos isso de inspirar pelo nariz. E quando nós puxamos o ar pelo nariz, muitas vezes, nós distendemos muito a caixa torácica, ou seja, a região superior do nosso tórax, o peito, e não o abdômen, né? Então, nós orientamos que ao puxar o ar pelo nariz, a pessoa faça a expansão do abdômen. Então, cresça o abdômen, faça tipo um barrigão, né? Que a gente fala, puxa o ar pelo nariz e faz um barrigão, como se estivesse enchendo uma bexiga de festa. E ao soltar o ar pela boca, a pessoa retorna o abdômen para dentro, a pessoa afirma o abdômen. Então, a pessoa que tem dificuldade, quando ela começa a sentir o desejo evacuatório, ela pode fazer essa respiração por 10 a 15 vezes de maneira repetitiva. Então, ela puxa o ar, solta o ar, puxa o ar, solta o ar. Ao puxar, sempre devagar, porque senão isso causa uma vertigem, um mal-estar, e solta o ar bem comprido, sempre levando o abdômen para dentro.
isso vai massagear, de uma certa forma, estimular as alças intestinais e ajuda bastante no funcionamento do intestino. É uma coisa que qualquer um que está em casa ouvindo consegue fazer, né? Sim. E que pode ajudar bastante. E junto com isso, pode ser feita uma massagem abdominal, que é o que eu gostaria muito de ensinar, né? Quem está vendo, consegue, né, acompanhando por vídeo, talvez consiga entender um pouco melhor, mas eu vou tentar me fazer entender para quem está ouvindo. O indivíduo, a pessoa que está ali com a dificuldade, ela mesma pode fazer ou alguém pode fazer por ela, tá? Então nós vamos considerar, assim, nossa região abdominal do nosso corpo, quer ver se consegue pegar? Vai. Tá. Então melhorou, a pessoa melhorou aqui, a região abdominal do nosso corpo. Aqui é o meu lado direito, que a imagem inverte aí, né? Sim. Mas é meu lado direito. Tá dando pra ouvir? O microfone tá bom? Fica mais pode falar um pouquinho mais isso, né? Tá. Então, aqui do lado direito, a pessoa vai começar fazendo uma massagem, um movimento bem nessa porção baixa, próximo do nosso osso aqui da pelve. Movimento circular. Movimento circular. Pode ser com a ponta dos dedos ou com a mão inteira, tá? De preferência deitada, porque isso vai gerar um maior conforto aí no tronco. Então, esse movimento, a pessoa vai fazer aqui em torno de 10 a 15 vezes, tá? Começa aqui, como se estivesse bombeando bem o início aqui do intestino. E depois disso, a pessoa vai fazer o movimento subindo a parede abdominal até aqui a região baixa dos arcos costais, da costela. Depois ela vai seguindo reto aqui e depois ela vai descendo para o finalzinho do intestino para encaminhar as fezes lá pro reto mesmo. Tá? É tipo um caminho, você vai fazendo o formato que ela tem que fazer. Nós podemos considerar isso no sentido horário, tá? E quando a pessoa faz esse movimento, ela vai com a ponta dos dedos, em todo esse trajeto, empurrando mesmo, fazendo uma bolinha, né? Um movimento circular e empurrando, imaginando que as fezes estão ali pelo caminho e que ela vai empurrando as fezes nesse trânsito intestinal, nesse trajeto intestinal. Então, começou do lado direito, sobe a parede abdominal, depois segue reto na região baixa das costelas, abaixo das costelas. Né? Passa pelo umbigo. Isso, um pouquinho acima do umbigo. Um pouquinho acima do umbigo. Tá. Muito bem colocado. A gente pode considerar uns 3 dedos acima do umbigo, mais ou menos. E depois ela desce do lado esquerdo, indo lá pro centro da pelve, tá? A pessoa pode fazer isso por uns 10 minutinhos. Isso ajuda bastante. E junto a isso, ainda ela pode associar a respiração. Quando é uma pessoa que não tem um abdômen muito protuso, muito volumoso, por vezes ela consegue sentir, ela vai fazendo e ela vai sentindo os gases, às vezes ela vai sentindo, né, que o intestino está muito cheio, às vezes dias sem funcionar, ela vai sentindo ali que tem fezes parada, e aí naquele local que ela sente que tem mais gases ou mais fezes, ela insiste um pouco mais na massagem, ela fica um pouquinho mais fazendo essas bolinhas e esses movimentos circulares. É que o médico faz com a criança, quando a criança está meio enfesada, e vai no médico e você já vi ele fazendo, né, no meu filho na época quando era pequeno. Exatamente. Né? Então, às vezes eles ensinam os pais a realizarem, né? Quando a criança tem muita cólica, enfim. Então, isso pode auxiliar bastante. Se fizer tudo isso e ainda assim o funcionamento do intestino não tiver adequado, a pessoa ainda tiver com muitas dificuldades, ela deve procurar os profissionais, né? Aliás, pode até procurar antes, mas assim, insistir nessa procura de um médico especialista. Na fisioterapia, por exemplo, nós temos técnicas, temos eletroestimulação. Eu consigo ensinar isso, né, passo a passo, fazer uma avaliação para identificar o que está acontecendo com o paciente, para fazer uma melhor indicação de condutas, tá? Então, existe ainda essa busca por alternativa. E na maioria das vezes funciona, né, Laís? Funciona, porque assim, o que não é aceitável é ficar com o intestino funcionando mal, né? Hoje nós enxergamos que o mau funcionamento do intestino e a ausência de atividade física, elas causam doença, né? A gente só não sabe quando ela vai aparecer, mas que elas vão aparecer, elas vão aparecer. Sim, perfeito. Obrigado pela explicação. Acho que é um assunto interessante para todo mundo, né, Marquinhos? Tem o avô do amigo meu que ele fazia tudo certinho todo dia às 7 da manhã. O problema é que ele acordava às 6, às 8. Isso já é demais, viu? Boa. Valeu, Laís. Muito obrigada. Ótimo final de semana para você. Obrigada para vocês também.